Movimento que se inicia com o século XX agressivamente dirigido para o futuro, pregando a destruição da arte anterior, inclusive simbolista, impressionista, naturalista e etc. Expondo seu individualismo e sentimentalismo, cultuando em contrapartida a mudança, a invenção, a velocidade, a produção, a máquina, a glorificação do patriotismo e da guerra, as multidões e etc. Manifesto Futurista. O Manifesto Futurista foi escrito pelo poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti e publicado no jornal francês Le Figaro em 20 de fevereiro de 1909. Este manifesto marcou a fundação do futurismo, um dos primeiros movimentos da arte moderna. Consistia em 11 itens que proclamavam a ruptura com o passado e a identificação do homem com a máquina, a velocidade e o dinamismo do novo século. O futurismo é um movimento artístico e literário surgido oficialmente em 20 de fevereiro de 1909, com a publicação do Manifesto Futurista do poeta italiano Filippo Marinetti. O slogan do primeiro Manifesto Futurista de 1909 era "Liberdade para as Palavras" e considerava o design tipográfico da época, especialmente em jornais e propagandas. O futurismo desenvolveu-se em todas as artes, influenciando vários artistas que posteriormente instituíram outros movimentos modernistas. Repercutiu principalmente na França e na Itália, onde vários artistas, entre eles Marinetti, se identificaram com o fascismo. A pintura futurista recebeu influência do cubismo e do abstracionismo, mas utilizava-se de cores vivas e contraste das imagens com a pretensão de dar a ideia de dinamismo. Umberto Boccioni, 1882 a 1916, Régio da Calábria, Itália. Foi um pintor e escultor, contribuiu muito para levar a polêmica arte cultural do futurismo no âmbito das artes plásticas. A sensação dinâmica é o principal valor de sua arte, ação que traduz na pintura pela prática de técnicas neoimpressionistas associada aos princípios do cubismo. No campo da escultura, procurou solucionar todos os aspectos de forma dinâmica na linguagem tridimensional, estudou de forma intensiva o movimento dinâmico do corpo humano no espaço. Luigi Russolo, 1885 a 1947, Portuguaro, Itália. Foi pintor e compositor italiano futurista e autor da L'arte del rumore e música futurista. Acreditava que a vida contemporânea era demasiado ruidosa e que ruídos deveriam ser utilizados para a música. Giacomo Balla, 1971 a 1958. Em 1910, declarou publicamente sua filiação ao movimento futurista, do qual se afastou em 1931. O pintor e escultor italiano, durante a sua obra, tentou endeusar os novos avanços científicos e técnicos por meio da representação totalmente desnaturalizada, sem chegar a uma total abstração. Mesmo assim, mostrou grande preocupação com o dinamismo das formas, com a situação da luz e a integração do espectro cromático. Dino Severini, 1983 a 1966, Cortona, Itália. Foi um pintor italiano e um dos principais membros do Futurist Movimento. Durante a grande parte de sua vida, ele dividiu seu tempo entre Paris e Roma. Ele foi associado com o neofascismo e o retorno à ordem da década após a Primeira Guerra Mundial. Anita Malfatti, 1889 a 1964. Pintora, desenhista, gravadora, ilustradora e professora. O início de sua instrução artística e cultural foi iniciada por sua mãe, a americana Betty Malfatti, que era professora de pintura e línguas. Por causa de uma atrofia no braço e na mão direita, Anita transformou-se em canhota, utilizando a mão esquerda para pintar. Passou a ser conhecida após sua segunda mostra individual do Brasil, organizada por Di Cavalcanti, quando o escritor Monteiro Lobato fez uma crítica destrutiva da artista que quase acabou com sua fabulosa carreira. Após essa época, alterou sua temática, produzindo naturezas mortas, retratos, paisagens e cenas populares. Futurismo no Brasil. No Brasil, artistas modernistas tiveram grandes influências do futurismo, chegando a contatarem diretamente Marinetti.
podemos notar essas influências na Semana de Arte Moderna de 1922. Destacam-se como características a rejeição ao passado, o culto do futuro, a aversão às reproduções e o cultivo da pureza original. Foi introduzido no futurismo o zuído nas composições, para acabar com as limitações aos timbres. Fato esse proposto por Russolo no seu Manifesto à Arte dos Zuídos, onde dizia para incorporar sons como estouros, explosões, sussurros, vozes de animais e de homens, gritos, gemidos, dentre outros. Teatro. Introduz a tecnologia nos espetáculos e tenta interagir com o público. O Manifesto de Marinetti sobre o Teatro, de 1915, defende representações de apenas 2 ou 3 minutos, um pequeno texto ou nenhum texto, vários objetos em cena e poucos atores. O Manifesto Técnico da Literatura Futurista propôs o rompimento com a norma culta, com a gramática tradicional, e passou a apresentar versos livres e linguagem sem apego a normas. Por outro lado, apoiou a ideia de que os substantivos deveriam vir no texto ao acaso, conforme surgisse nos pensamentos. Vladimir Mayakovsky, russo, escreveu O Percevejo e Os Banhos. Filippo Tommaso Marinetti, italiano, escreveu o Manifesto Futurista. Fernando Pessoa, português, escreveu o livro Autopsicografia, o livro do Desassossego, O Guardador de Rebanhos. Oswald de Andrade, brasileiro, escreveu Pau-Brasil, primeiro caderno de poesia do aluno Oswald de Andrade, Os Condenados, Memórias Sentimentais de João Miramar, Serafim, Ponte Grande, O Rei de Vala e Um Homem Sem Profissão. Éden, de Hiroki Endo. Conheça a história de Elijah Ballard, um sobrevivente em um mundo apocalíptico destruído por um vírus que matou 1/4 da população mundial e deixou muitos outros deformados. Elijah se junta ao Nômade, um grupo composto por pessoas que luta contra a Federação Pro Pater, uma corporação maligna que sequestrou a irmã de Elijah. Para salvá-la, ele busca a ajuda de seu pai, um controverso traficante de drogas, o que gera mais problemas do que soluções. Quando o vírus sofre uma mutação e ameaça exterminar o que sobrou da humanidade, Elijah e os outros precisam encontrar uma forma de impedir que a doença se espalhe. Channel Zero, de Brian Wood. A série é sobre a hacker Jenny, que usa seus conhecimentos em tecnologia para realizar transmissões piratas. Ao invadir o sinal de transmissão de canais de TV para fomentar atos de revolta contra o controle da mídia por grupos de extrema-direita conservadora do governo. A série critica fortemente o terrorismo estatal, violência policial e o abuso aos direitos de liberdade de expressão e ao acesso de informação, o que a torna uma série extremamente relevante até os dias de hoje. Tokyo Ghost, de Rick Remender e Cillian Murphy. A protagonista, Debbie Decay, que se apresenta como a última pessoa limpa nas Los Angeles de 2089, sofre com o vício de seu namorado LED, que vive plugado no mundo virtual dependente de tudo que essa tecnologia tem para oferecer. Para tentar curar LED desse vício e cumprir um último trabalho para seu chefe, Debbie parte em busca de um terrorista capaz de se infiltrar na mente das pessoas através da rede neural, o que acaba nos levando a Tóquio desse futuro. Detroit Become Human é focado em 3 personagens, ou melhor, 3 robôs androides. O trio vive suas vidas de serventia, mas logo descobrem que podem ser bem mais do que isso. Carol é a recém-criada que encontra seu propósito a escapar da fábrica onde nasceu. Connor é um ser artificial que tem a missão de caçar androides rebeldes, os Divergentes. Já Marcus tem a missão moral de libertar outros iguais a ele da servidão. Is defeated.
Titanfall 2, protagonizado pelo fuzileiro Jack Cooper, que assume o controle do Titã BT-7274, após a morte do comandante Lastimosa, o seu verdadeiro dono. A partir daí, Cooper se torna piloto interino e parte em uma missão de vida ou morte ao lado do robô, salvar o planeta Harmony. Em relação à sétima arte, foi muito tardio a aproximação do movimento com a cinematografia, pois 7 anos separam o primeiro manifesto do futurismo, feito em 1909, de um interesse declarado pelo cinema em 1916. Em 1916, foi feito o Manifesto da Cinematografia Futurista, assinado por Marinetti, Cora, Dina, Bala, Chitty e Settimelli. Uma obra considerada legítima do movimento, realizada pelo grupo de Filippo Marinetti, foi Vita Futurista, rodada em Florença em setembro de 1916. Os filmes futuristas deviam representar a simultaneidade e sucessão rápida das imagens, a sugestividade musical, polifonia, a libertação da lógica, os dramas geométricos, a sensibilidade numérica, o drama de objetos dotados de vida, com o objetivo de conseguir metaforizar os estados da alma. Veja agora o top 5 filmes selecionados para compor sua lista da Netflix sobre futurismo. Aviso, não sabemos se esses filmes têm na Netflix, por favor, leia a bula. Il Re Lettore Glefieri, um filme mudo italiano de 1917 dirigido por Ilvo Illuminati, baseado no romance homônico de Lúcio Dell'Ambra. O filme, que foi uma das raras obras do cinema futurista italiano, está perdido. A história era uma espécie de dramatização de um jogo de xadrez, onde os personagens estavam vestidos como as várias peças e se moviam em um piso quadriculado. 2001, Uma Odisseia no Espaço, 1968, direção de Stanley Kubrick. Quando o Dr. Dave Bowman e outros astronautas são enviados para uma misteriosa missão, os chips de seus computadores começam a mostrar um comportamento estranho, levando a um tenso confronto entre homem e máquina, que resulta em uma viagem alucinante no tempo e espaço. AI, Inteligência Artificial, 2001, direção de Steven Spielberg. O primeiro menino robô programado para amar, David, é adotado por um funcionário da Cybertronics e sua esposa. Apesar de aos poucos ele ir se tornando filho do casal, uma série de circunstâncias inesperadas dificulta a vida de David. Sem a total aceitação dos humanos ou das máquinas, o menino robô embarca em uma jornada para descobrir seu verdadeiro mundo. Metrópolis, 1927, direção de Fritz Lang. Metrópolis conta a história da cidade futurista, dividida entre a classe trabalhadora e os planejadores da cidade. O filho do mestre da cidade se apaixona por uma profeta da classe trabalhadora, que prevê a vinda de um salvador para mediar a diferença entre as classes.